Senhor nesta noite. Nós vamos abrir a palavra de Deus novamente, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4. Eu não vou ler o texto todo, nós já lemos na nossa leitura devocional do culto nesta noite, mas eu lerei apenas o versículo 3, a parte A, e o versículo 7. Versículo 3, a parte A, e o versículo de número 7, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Aleluia, glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Verso 7 vai nos dizer assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. A mensagem que quero trazer nessa noite, meus irmãos, na nossa ceia, é uma mensagem falando sobre a santidade, né? Esse chamado de Deus para conosco, relacionado à santificação. A gente, meus irmãos, estamos percebendo que a cada dia o termo santidade ou santificação, ele parece que tem se tornado antiquado, para alguns inadequado. E quando eu me refiro a isso, eu não falo especificamente das pessoas lá de fora. Eu falo da igreja do Senhor, da igreja de Deus. A mensagem de santidade, ela tem sido praticamente deixada de lado nesses dias, e eu creio que o Senhor tem despertado a nossa igreja, a nossa liderança, para que nós possamos abordar e falar um pouco mais a respeito da santidade. Hoje há um tempo em que muitos querem viver, meus irmãos, uma vida com Deus sem as bases da santidade, da proximidade com Ele. E esses termos ou assuntos, eles estão sempre muito correlacionados nas Escrituras. Falar de santidade, a gente pode abordar também o temor do Senhor, a gente pode abordar tantas outras coisas, renúncia, né? Mas hoje vivemos um tempo que a fé, no aspecto da fidelidade, as pessoas querem viver ela sem a renúncia. Fala-se de um evangelho sem a cruz, fala-se de uma graça que não transforma, mas a Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 12, verso 14, que sem a santidade ou sem a santificação, ninguém verá o Senhor. É necessário a santidade e a santificação. E essa palavra, meus irmãos, é uma palavra de orientação, de confronto às nossas vidas, de voltarmos às trincheiras dessa luta contra o pecado, de voltar, meus irmãos, a viver o evangelho da graça, mas o evangelho que nos leva a uma santidade, a uma santificação, de viver uma vida, meus irmãos, de separação, porque quando a gente fala da santidade ou da santificação, nós estamos falando da separação. Se você abrir a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo de número 1, o apóstolo Paulo, falando a respeito das suas credenciais, eu falo Paulo porque a maior parte dos estudiosos acreditam, meus irmãos, ele sendo o escritor, aleluia, na carta aos Romanos, mas ele mesmo falando o seguinte: Paulo, servo de Cristo, chamado para apóstolo, aleluia, separado, santificado para o evangelho de Deus. E logo lá embaixo nós vamos perceber, meus queridos, que ele vai falar que todos nós fomos chamados para serdes de Jesus Cristo. Então a igreja foi chamada para ser separada, a igreja foi chamada para ser santificada. Todos nós fomos chamados e estamos no mesmo patamar. Que patamar é esse, pastor? O de ser separado, santificado. Você não é uma propriedade que qualquer pessoa, que o mundo pode mexer com você,
que você pertence. Não, Deus não aceita menos do que a sua vida de santificação. Deus não aceita menos do que uma vida de temor ao Senhor. Deus não divide você com nada. Deus não divide você com ninguém. Você pode estar inserido lá nas trincheiras do mundo, mas você foi chamado para ser santo, separado, diferente. A tua linguagem é diferente, a tua fala é diferente, o teu trato é diferente, as suas reações são diferentes, o teu emocional é diferente, a maneira de se vestir é diferente. Então, a maneira como você se comporta nesse mundo, ela é diferente. Então, santidade não é um acessório. Santidade, meus irmãos, é marca de quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo aqui, diga glórias ao Senhor. Santidade não é um pequeno acessório que eu coloco quando quero. Não. Santidade é uma marca de quem nasceu de novo. Se você nasceu de novo, a santidade faz parte da sua vida. Se você nasceu de novo, meus irmãos, tem uma frase do Piper que ele vai dizer assim a respeito da santidade, que a graça não nos ensina a odiar o pecado. A graça que não nos ensina a odiar o pecado não é graça bíblica, é falsificação. Se você nasceu de novo, você não vive essa falsificação da graça, que ora está aqui, se emociona com o evangelho, com as canções, e ora está lá fora flertando com o pecado. Não. E quando eu leio o texto que Paulo escreve na sua primeira carta aos Tessalonicenses, irmãos, imagina Paulo chegando aqui e pregando essa mensagem, confrontando a todos nós, porque esta é a vontade de Deus. Há algo que precisamos pensar nessa noite: a vontade de Deus. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. A gratidão é parte da vontade de Deus. Obedecer o chamado é parte da vontade de Deus. E a santidade, pastor? Paulo está dizendo que é vontade de Deus a nossa separação, santificação. E ele vai ser muito confrontador: que vos abstenhais da prostituição. Lá na frente ele vai dizer a mesma coisa, que Deus não nos chamou para a imundícia. Aqui ele está tratando das mesmas questões da impureza, da exortação à santidade. Ele vai dizer assim, que Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santidade, para a santificação. Então, pensando um pouco nisso, eu quero falar rapidamente, meus irmãos, 4 pontos rápidos a respeito da santidade, dessa vocação, dessa chamada de Deus para a santidade, e eu queria refletir um pouco com vocês. Primeiro, é o caráter de Deus que é santo. É por isso que essa chamada de Deus para a santidade, ela, podemos dizer que ela é inflexível. Por quê? Porque o caráter de Deus é santo. Meus irmãos, a Bíblia diz lá em 1 Pedro 1,16 o seguinte: sede santos, porque eu sou santo. Sem mais, Deus não precisa dar explicações. O que ele está dizendo é: se eu sou santo, se o meu caráter é santo, vocês também precisam ser santos. Se o meu caráter é de santidade, vocês também precisam ter a santidade. Imagina que incoerência, meus irmãos, de viver nesse mundo e saber que o caráter de Deus, ele exige santidade. E quando eu estou falando em santidade, eu queria que você excluísse aqueles tons legalistas. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de valores inegociáveis, apesar da cultura ter normalizado o pecado, mas eu estou falando de valores inegociáveis que não mudam. Apesar de o pecado ter sido normalizado, o certo virou errado, o errado virou certo, mas os valores de Deus ainda são inegociáveis. E qual a razão disso? É porque o caráter dele é inegociável. O caráter de Deus, ele é santo. Aleluia, glória a Deus. Então, imagina a incoerência.
Alguém chega, olha para nós e não consegue perceber, pelo menos, esse esforço para ser santo. Eu não estou nem falando da santidade em si, mas esse esforço para se separar para Deus, para viver de uma forma diferente. Esse esforço para que nós tenhamos santidade no nosso falar, que a nossa boca não seja uma boca que saia qualquer palavra torpe, mas que saiam palavras de gratidão, que exalte a grandeza de Deus, a sua obra, a sua criação, o seu louvor. Que a nossa vida, meus irmãos, seja uma vida que transpareça a verdade de Deus e do Evangelho. Meus irmãos, tempos de relativismo, cada um tem a sua verdade, mas João 17:17 ainda ecoa na nossa mente, no nosso coração, quando Jesus está orando ao Pai, dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia. A palavra de Deus ainda é a verdade. Então, como é que nós podemos entender essa vocação, essa chamada de Deus? Olhando para o caráter santo do Senhor. A Bíblia diz: eu, o Senhor, não mudo. Você muda, eu mudo, nós mudamos em alguma coisa, mas Deus, Ele continua imutável. O caráter santo de Deus continua imutável. É por isso, meus irmãos, que esse lugar ele tem que ser temível. Esse lugar, meus irmãos, tem que ser um dos lugares onde nós mais devemos ter reverência diante da sua presença, porque é nesse lugar que nós, meus irmãos, contemplamos o caráter santo de Deus para as nossas vidas. É aqui que nós chegamos, e ao contemplar esse caráter santo de Deus, nós saímos daqui, irmãos, impactados por essa glória e por essa santidade. Meus queridos irmãos, quando Moisés ele estava diante de Deus, aleluia, que o Pai, aleluia, olha para Moisés e diz: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Há várias explicações, mas eu gosto de uma delas, que eu também não quero dizer que é a explicação 100% verdadeira, mas é uma espécie de tipologia, uma aplicação muito sincera, muito verdadeira. É que naquela época, meus irmãos, as sandálias feitas de couro eram utensílios muito caros para que alguém pudesse usar. E normalmente só usava uma sandália daquele porte quem tinha posses, quem era importante, quem tinha liderança, quem era alguém respeitado. Quando ele chega diante da presença de Deus, no culto que ele está, só ele e Deus, o Senhor diz: Moisés, tira a sandália, esse lugar é santo, aleluia. Não é a geografia que era santa, mas é porque o Deus santo estava naquele lugar e estava tendo um momento, meus irmãos, de relacionamento. Era um culto entre Moisés e o Senhor, e é como se Deus estivesse dizendo: Moisés, lá fora tu és Senhor, mas aqui você tem que ser servo. Tira a sandália, fique descalço na minha presença, transpareça essa servidão, porque esse lugar que você está pisando é terra santa. Nós precisamos voltar a ter a percepção de que o lugar que nós estamos pisando na casa de Deus é terra santa. Aqui não é lugar para conversar paralelas, meus irmãos. Aqui não é lugar para mastigar chiclete e colocar debaixo do banco. Aqui não é lugar para você estar brincando. Aqui não é lugar para você passar de fase no videogame do celular. Aqui não é lugar para você estar conversando. Aqui não é lugar para você estar toda hora andando. Aqui é um lugar temível, é um lugar de santidade, é um lugar onde a presença de Deus está. Aqui é o lugar que você tem que adorar e glorificar a presença do Deus Todo-Poderoso. Este lugar, meus irmãos, ele é temível, é terrível, e nós precisamos adorar o nome do Senhor neste lugar. O caráter de Deus é santo. Sede santos, porque eu
sou santo. Tem pelo menos 4 áreas que eu preciso falar hoje, rapidamente, que atrapalham a nossa chamada para a santidade. 4 áreas. Primeiro, a área da pureza sexual. Pornografia, adultério virtual, imoralidades, lascívia, são questões que escravizam a geração atual. Falar desse tema não deixa de ser doutrinário, até pela carta que nós lemos. Meus irmãos, as pessoas estão escravizadas por esses pecados que muitas das vezes se tornam secretos. De repente um obreiro não consegue exercer o seu ministério porque está escravizado pela pornografia. De repente uma irmã não consegue viver uma vida de santidade porque está escravizado pelo espírito de lascívia. De repente um casal não consegue se entender porque ali alguém pensa, mas não teve o adultério, as vias de fato, mas existiu um adultério virtual, existiu uma abertura que foi dada ali num portal espiritual, onde esse adultério virtual, ele tem atrapalhado a vida daquele casal, e isso são questões que têm atrapalhado a geração atual. E quando eu falo a geração atual, eu não me refiro apenas lá fora, eu falo aqui dentro também. E talvez você pense, pastor, mas isso é uma mensagem muito pesada. Que a mensagem seja pesada, mas que ela possa livrar você, livrar eu, livrar todos nós, para que nós possamos entrar no reino. Mas a pureza sexual, meus irmãos, em muitos leitos, em muitas vidas, não é mais preservada. As pessoas já não levam mais isso a sério. Eu lembro de uma palavra do Dr. Russell Shedd, o final do Dr. Russell Shedd, que ele dizia que outrora os pecados que eram pecados contra a comunidade, esses eram confessados, chegava-se para a liderança, para o pastor analisava aquele pecado do membro de alguém, e ali ele decidia, não, ele vai ser disciplinado, não, a disciplina é entre eu e ele. Mas hoje não, as pessoas pecam virtualmente, adulteram virtualmente, a imoralidade está escravizando essas pessoas, a lascívia tomando de conta não só de mulheres, mas de homens dentro da casa de Deus, a pornografia se alastrando, e a gente vê uma geração escravizada, que não consegue mais viver uma vida de plena satisfação em Deus e de santidade. Mas Deus está nos chamando hoje, irmão, para viver uma vida de santidade, e essa área, ela não pode atrapalhar a sua chamada para a santidade. Não, pastor, mas foi só uma coisinha de nada. Mas o pecado, irmão, ele vai se interligando a outros pecados, relacionamentos que te levam ao pecado. Você tem que cortar relações com aquilo que te leva a antigos pecados. Irmão, se você foi alguém, é só um exemplo, que viveu uma vida de bebida, uma vida de embriaguez, e de repente você é aquela pessoa, não pastor, mas não tem nada a ver, eu ainda ando com as mesmas pessoas daquela época. Não se esqueça que essas ligações, elas estão interligadas na sua memória a gatilhos de quando você vivia nessa vida de pecado. Você tem que cortar essas relações mais íntimas. Esses encontros são informais, são esporádicos, raros, para que a palavra de Deus seja pregada, mas não há relações entre as trevas e a luz. Não podemos servir a dois senhores. Segundo lugar, uma outra área que atrapalha a nossa vida de santidade é uma vida de idolatria pelo consumo. Uma vida material, uma vida materialista. Tem gente, irmão, que só enxerga o que está diante dos seus olhos. A gente vive hoje, irmãos, a cultura do ter acima do ser. É mais valorizado quem
quem se veste mais, quem tem carro, quem tem isso e quem tem aquilo, mas a palavra de Deus está nos orientando que Deus não olha para essas coisas. O Senhor não faz acepção de pessoas. Deus está nos chamando para uma vida onde nós podemos ter, meus irmãos, uma vida plena de satisfação nele. Você lembra que Jesus, lá em Mateus, eu acho que veja aí Mateus 6:24. Eu estou falando da idolatria de consumo que atrapalha a santidade. Vamos ler junto isso aqui, irmãos? Vamos lá, bem forte. 1, 2, 3. 2 senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é um termo que no original significa riquezas. Ou você serve a Deus, ou aquilo que está diante dos seus olhos. Pastor, é proibido ganhar dinheiro para poder abençoar a nossa família? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do amor excessivo ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Você pode trabalhar, você pode, meu querido, se capacitar, você pode empreender, você pode se dedicar ao trabalho, mas eu vou falar, como disse um dia desse, para alguém até aqui da congregação: não esqueça a casa de Deus. Não esqueça a casa do Senhor. Não esqueça que é daqui que emana toda a bênção. Não esqueça que toda a bênção, toda a boa vem do Pai das luzes, vem do alto para as nossas vidas. Não se esqueça que é daqui. Irmãos, nós temos a oportunidade de estar diante de Deus, mas a riqueza, o amor às riquezas, a idolatria de consumo, o materialismo, ele tem atrapalhado, meus irmãos, a vida de muitas pessoas para essa chamada da santidade. Sabe por que eu estou pregando isso? É porque quando Deus quer fazer coisa grande no meio do seu povo, Ele fala a respeito de santificação, meus irmãos. Deus está querendo que você se separe, para que você esteja preparado e capacitado diante de Deus, para aquilo que Deus quer realizar na sua vida e na vida da igreja. Terceiro lugar, pastor, o que é que pode atrapalhar a minha vida de santidade? Terceiro lugar, isso aqui é coisa da minha cabeça, viu, irmão? Vocês, às vezes, a gente vai anotando alguma coisa e muitas das vezes isso está no meu coração, está interpretado, mas depois eu vou explicando para vocês entenderem. Terceiro lugar, irmãos, é aquilo que eu vou chamar de hipocrisia digital. Isso atrapalha, irmão. Santidade de aparência, uma santidade que só é santidade nas redes sociais. Você já viu alguém postar uma foto nas redes sociais triste, irmão? É difícil, né? A gente só posta sorrindo. Mas eu não estou falando que você não pode colecionar bons momentos, não é isso. Eu estou falando da santidade. É aquela aparência de santidade, irmão, que a gente olha assim, que às vezes a gente olha alguns lá fora e pensa assim: meu Deus, está quase a quarta pessoa da Trindade, de tão santo. Irmão, isso é sério. Esses dias, há uns meses atrás, um grande ensinador da escola bíblica dominical, um canal com milhares de pessoas, irmão, um homem, irmãos, que pregava a palavra de Deus aqui no Brasil, em Portugal, em todo canto. Ele gravava os vídeos para falar a respeito da EBD. E ele dizia: irmão, eu estou aqui direto dos Estados Unidos, eu estou em Boston, eu estou em Portugal, eu estou aqui na Alemanha. Ele gravava os vídeos. Foi preso. Agora sabe por quê, irmão? Participava de uma quadrilha que compartilhava, meus irmãos, pornografia infantil, pedofilia. Pastor, pregando sobre santidade, falando sobre separação a Deus, falando sobre intimidade com Deus, mas uma vida desregrada, meus irmãos. Santidade nas aparências.
mas pecado no oculto e no secreto. Charles Swindoll vai dizer que a santidade, ela se revela não diante das multidões, mas no silêncio da consciência. É no secreto que você se fortalece. É no secreto que você tem uma vida de oração. É no secreto que você vai buscando a Deus. E não precisa, meus irmãos, dizer: pastor, irmão fulano, eu estou aqui. Não, meus irmãos, vai trabalhando para Deus, que no secreto Deus vai te vendo. E daqui a pouco Deus vai te abençoando publicamente para a glória do nome dEle. Você lembra de Davi? Davi, quando foi chamado, Davi estava lá, cuidando das ovelhas do seu pai. Já tinha matado o urso, já tinha matado o leão, e ninguém sabia de nada. Mas no dia que ele foi chamado, ele já tinha tanta experiência no secreto, que a base que ele construiu no secreto, levou ele a vitórias públicas. Eu vou fazer uma pergunta e não precisa vocês responderem. Qual é a tua base no secreto? Qual é a nossa base no secreto? Isso é santidade, meus irmãos. Época de hipocrisia digital, hipocrisia nas redes, pecado no secreto, pecado escondido. Eu lembro, irmãos, de um dia eu estava pregando lá para a Banda do Sul, lá para Santa Catarina. E eu estava pregando, um pastor sentado do meu lado, um homem de Deus que estava pregando naquele evento também. Ele disse assim: pastor fulano, o senhor é lá de Fortaleza? Sim. Ele dizendo: olha, felizmente, a vida dessa pessoa que está cantando aí é uma vida cheia de pecados, e todo mundo sabe por aqui nesse estado. E eu disse: pastor, como é que pode cantar com a vida rachada, cantar com a vida de pecado? A gente lá em Fortaleza temos batalhado juntos, como obreiros, como irmãos, como igreja, para viver uma vida de santidade. E ele disse: Deus preserve o Nordeste, mas isso aqui, para esse lado de cá do Brasil, já é muito comum. As pessoas não estão preocupadas com aquilo que elas fazem diante de Deus. As pessoas estão preocupadas em ver o seu nome crescendo, em ver o seu nome se alastrando, em ver o seu nome no cartaz, em chamar a atenção. E nós não podemos, meus irmãos, viver essa vida. É por isso que quando Jesus ele chega e ele começa a pregar o evangelho, Jesus vai dizer isso de uma forma muito intensa. Pensou, irmão, Jesus chegar numa mensagem, o próprio Jesus, ele chegar aqui e dizer: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Eu acho que eu e você seríamos os primeiros a dizer: não, acho que essa mensagem não foi de Deus não, mas era o próprio Jesus falando. Ele confrontando a classe religiosa. E a mensagem de Jesus, irmão, ela tem que ser degustada por inteiro. Eu não posso degustar apenas pedaços que eu acho bom, não. Quando Deus me confronta é porque Ele quer me trazer uma vida perfeita diante do Pai, para que o nome dEle seja glorificado. E nessa noite, meus queridos irmãos, eu estou trazendo esta palavra ao nosso coração para dizer: Deus está nos chamando para a santidade. Quem pode levantar a mão e dizer glória a Deus? Quarto lugar, 4 áreas que eu anotei aqui no meu coração, que atrapalham essa vida de santificação. Corações frios na congregação. Irmão, e não fique com raiva do pastor Demétrio, não. Eu vou dizer o que eu disse quinta: você vai ter 2 problemas, é o de ter raiva e o de pedir perdão a Deus depois. Corações frios na congregação. O culto virou rotina, a oração virou obrigação. Quando a gente é chamado muitas das vezes, irmão, para sentar e ouvir um pouco mais de um líder de adolescente, aí o adolescente diz assim: de novo, reunião, que coisa chata. Quando a gente às vezes, meus irmãos, é chamado à responsabilidade, a gente acha, meus irmãos, aquilo uma rotina muito chata. O culto para alguns virou uma rotina.
eu já sei o que vai acontecer, eu já sei o script de todo o culto, mas ele se esquece que existe um elemento sobrenatural no culto, irmão. E esse elemento sobrenatural é a pessoa mais importante que está presente neste culto, que chama-se Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo. Ele está presente neste culto, e mais do que as minhas palavras serem verbalizadas para você, para nós, é o Espírito Santo falando no seu coração, é confirmando através de sonho o que é pregado, é confirmando através de uma palavra de Deus, irmão. Quantas vezes eu, pastor, eu não era pastor, mas saía às vezes, irmão, chateado da igreja. E eu dizia, meu Deus, que palavra pesada. Eu estou falando minha experiência, viu, meus irmãos? E eu dizia, Senhor, aí eu ia orar a Deus, irmão, quando era de noite, aí o Senhor falava. A palavra era de Deus. Era o confronto de Deus. Irmão, o confronto de Deus através da palavra. Meus irmãos, não pense que é uma diretiva. Não, o pastor, não, meus irmãos. Eu levo isso muito a sério. Eu já prego essa palavra, meus irmãos, há mais de 20 anos, meus irmãos. Eu levo isso muito a sério. E a palavra de Deus, ela precisa confrontar e transformar a nossa vida de uma forma especial. E Deus está querendo, nesta noite, aquecer o seu coração. Ele quer aquecer a nossa vida. Aleluia. Sabe aquele primeiro amor da igreja de Éfeso, que eu preguei um dia desse aqui sobre o discurso de Paulo a Éfeso, que ele vai orientar, olha, eu vou embora, mas vai vir lobos devoradores, que eles não vão ter dó do rebanho. Aí essa igreja, irmãos, que teve grandes líderes, começando pelo apóstolo Paulo, quando chega lá em Éfeso, quase 40 anos depois, uma igreja, irmãos, que Jesus disse assim, olha, eu estou impressionado com a agenda de atividades que vocês têm. Eu estou impressionado com esse conhecimento bíblico, doutrinário, teológico de vocês. Vocês conseguem detectar uma heresia a 10 quilômetros de distância. Eu estou impressionado com esse labor. Mas aí Jesus vai dizer para a mesma igreja que Paulo exortou lá na praia de Mileto: eu tenho porém contra vocês, que vocês abandonaram o primeiro amor. Irmão, muitas das vezes a gente precisa fazer uma reavaliação. Às vezes, irmãos, esse negócio, pastor, eu quero que o senhor me entenda, eu estou vindo pouco à casa de Deus. Será que o primeiro amor não está acabando aí não, meu irmão? Será que a dose de primeiro amor não está indo embora? Pastor, faz tanto tempo que eu não venho na doutrina. Será que o primeiro amor não está acabando? Será que você não está deixando alguma coisa se esvair embora? E Deus essa noite, Ele está dizendo, meu querido, para a sua vida de santidade, Ele quer aquecer o nosso coração nesta noite. Ele quer aquecer a nossa vida nesta noite, porque o evangelho de santidade é o evangelho que confronta a vida de cada um de nós. Quem pode dizer glória a Deus esta noite? Isso aqui é só o segundo ponto. Terminei agora e vou para o terceiro para a gente terminar a palavra. Meus irmãos, o evangelho, ele é confrontador. Ele é o instrumento que Deus usa para a nossa santificação. Pastor, tem outro elemento? Tem não, é o evangelho. Pastor, e se um irmão colocar a mão na minha cabeça? Pode ser até um estímulo de oração, mas não é o maior instrumento, é a palavra. Olha o que, meus irmãos, a palavra de Deus, ela precisa ser o instrumento que confronta as nossas vidas. Eu tenho que estar aberto, eu tenho que estar sensível. Santidade não é moeda de troca, mas ela é consequência, é fruto de quem experimentou a salvação. Se você foi salvo, a santidade deve ser perseguida por você e pela sua vida. Aleluia. Abra aí a sua Bíblia em Tiago 2,17. Eu vou pedir para os meninos colocarem aqui para a gente poder concluir essa mensagem. Vamos ler juntos? Bem forte? 1, 2, 3. Também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Isso aqui está incluso a santidade. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele do que nos prazeres do pecado. O evangelho não apenas perdoa, mas chama para uma vida radicalmente diferente.
Uma vida radicalmente diferente. Você apenas não experimenta o perdão, mas é chamado para uma vida radicalmente diferente. O crente tem que ser radicalmente diferente em tudo. Independente da personalidade de cada um, eu acho que o crente ele tem que ser mais humano do que uma pessoa lá fora. Independente da chamada de cada um, ou da personalidade de cada um, melhor dizendo, o crente ele tem que ser cordial. O crente ele tem que ser educado. O crente ele tem que reagir de forma diferente. O crente tem que ser hospitaleiro. O crente ele tem que ser radicalmente diferente. As pessoas lá fora vão identificar em nós essa diferença através do nosso comportamento. E isso fala de santidade. Eu não quero conversa com fulano. Fulano é briguento. Fulano lá no meu trabalho faz isso e faz aquilo. E quando as pessoas descobrem que é crente, cria-se uma barreira para o evangelho. Eu não estou falando de perfeição, mas eu estou falando, meus irmãos, de passos para que nós alcancemos a maturidade. É claro que nós falhamos em muitas coisas, mas as nossas falhas são exceções e não regra. Precisamos de uma vida que a luz de Cristo brilhe em cada um de nós. Eu termino essa mensagem, meus irmãos, apenas dizendo que se nós queremos uma vida de santidade na atualidade, quebre os altares modernos, quebre os vícios, quebre as redes, quebre os ídolos de dinheiro, quebre a fama. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele: Deus não te chamou para ser famoso. Diga para ele: Deus não nos chamou para ser famoso, irmão. Deus nos chamou para ser crente, para ser santo, para ser salvo. Deus nos chamou para isso. Deus não chamou a gente para ser famoso. Um dia o irmão chegou para mim e disse assim: o irmão fulano já pregou domingo na igreja, o outro irmão fulano, eu estou esperando a minha hora. Irmão, Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou, irmão, para que nós sejamos santos, com a mesma alegria, aleluia. Nem todo mundo vai ser pregador no sentido de ensinar, mas nós aprendemos hoje, irmãos, que a igreja de Antioquia, os irmãos que fundaram a igreja de Antioquia, foram os irmãos que fugiram na dispersão, na perseguição que veio por meio de Estevão. E esses irmãos não tinha presbítero, não tinha diácono, não tinha auxiliar, não tinha pastor, não tinha evangelista. Os irmãos que saíram da perseguição da classe religiosa e chegaram em Antioquia, eles foram pregando que Jesus era Senhor, aleluia. Eles foram pregando que Jesus era Senhor. Aí a Bíblia diz, irmãos, que a liderança de Jerusalém soube e desceu para lá profetas, e o Ágabo estava lá no meio, e eles entenderam, meus irmãos, que precisava chegar mais alguém. Barnabé chega. Quando Barnabé chega, ele encontra uma igreja viva, cheia do Espírito Santo, mas precisando ser discipulada. Aí Barnabé traz Saulo de Tarso para ajudar ele, e a Bíblia diz que durante 1 ano eles ficaram aprendendo a palavra de Deus ali em Antioquia. E depois desse ano, o Espírito Santo decidiu: apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Queridos irmãos, Deus está nos chamando para uma obra grande, para uma obra preciosa, mas Ele exige de cada um de nós a santidade para a glória e para o louvor do seu santo nome. Levante as suas mãos esta noite. Se você foi chamado para ser santo, o Senhor está nos exortando através da sua preciosa palavra. Sede santo, porque eu sou santo. Ore mais, jejue mais, mergulhe mais na palavra. O que nós estamos precisando é disso, irmão. Às vezes quando o nosso coração está inquieto, nosso coração está desestabilizado, o que a gente precisa é mergulhar nessas disciplinas espirituais que o Senhor está nos chamando. E aqui eu termino com um versículo bíblico, 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo de número 1, acho que é isso. Coloca aí, por favor. Eu queria que nós lêssemos bem forte
E eu vou deixar já as nossas irmãs do louvor preparadas. A gente já vai ler a palavra da ceia e em seguida a gente já vai louvar. Mas eu queria que nós lêssemos esse texto para encerrar essa mensagem bem forte, tá bom? 1, 2, 3. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Quem recebe esta palavra e pode dizer glórias ao nome de Jesus nesta noite. Que Deus em Cristo vos abençoe, meus queridos. Receba esta palavra.